Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesse início de inverno e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos expandir nossa caminhada, dialogando, é claro, sobre a importância dos benefícios da leitura e sobre os nossos afetos por esse companheiro de viagem, o livro. Então, assim, o que eu posso dizer para a pessoa que quer começar a ler, que ela comece hoje, que ela escolha um livro adequado para ela, que ela ache que ela vai gostar, pegue no livro, folheie, cheire o livro, é importante, quem não gosta quem não se importa com papel, enfim, que baixe ali de algum lugar, mas que comece e se permita. E assim, se permita uma experiência um pouco mais complexa, não se permita assim um livro fácil, porque é só assim que a gente vai conseguir avançar. E sobre a mais importante instituição que tem como papel fundamental a disseminação da leitura entre nós, a Academia de Letras. O papel das academias de letras é contribuir, para a cultura, para a educação, para a ciência, para as artes, para a literatura. É muito amplo isso, Então, assim, como é que é feito isso? É feito com a academia, defendendo, a língua portuguesa e seus usos da norma culta, É feito fomentando literatura, conforme a gente estava conversando aqui, não só no seu próprio espaço, mas para além do seu espaço, incentivando o hábito de ler e de escrever para todos, E também é feito com estímulo à produção do próprio acadêmico, e não só a produção, mas publicações também. Também a gente pode pensar na questão de que é um espaço que valoriza a cultura, de maneira geral, as manifestações culturais todas. E para nos ajudar no entendimento dessa temática tão importante, para a entrevista dessa semana, nossa convidada é Marlene Gomes Teixeira. Marlene é professora aposentada da área de língua portuguesa e escritora, e atualmente é presidente da Academia Aracruzense de Letras, a ACAL. Um papo cabeça da melhor qualidade. O desenvolver o hábito da leitura, qualquer um pode fazer. E mesmo porque eu não acho que esteja só na mão de professores de literatura. Está na família, em casa. Então a gente precisa realmente desenvolver o hábito da leitura. A academia está aí, a favor da comunidade aracruzense, e que tenhamos ali condições de adentrar as escolas, dar uma visibilidade à academia, não só como academia estanque, mas uma academia que está junto com as pessoas, com os nossos munícipes de Aracruz. Seguindo juntos na companhia de Marlene Teixeira, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. A Academia Aracruzense de Letras tem como um de seus objetivos fomentar a literatura em sua região de abrangência, considerando os diversos públicos e a diversidade étnica cultural, independente de preferências políticas, filosóficas ou religiosas. Assim, ela se torna uma grande aliada das escolas públicas e privadas no incentivo à produção literária em todas as suas expressões, e também no sentido de contribuir para manter viva a história de nosso município.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos por experiência própria que um hábito se consegue pela repetição e pela disciplina. E sabemos também que para esse hábito acontecer, é importante que o motivo da nossa intenção esteja bem pertinho de nós, para que tenhamos o contato diário. Então, para adquirirmos e mantermos o hábito da leitura, ou para atendermos essa necessidade, temos que manter livros por perto. Nos acompanhe então na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Comece por uma literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você lê um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito. Obviamente eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia, pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então, comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. E sempre lembrando dessa delícia de companheiro, vamos para a nossa coluna Dica de Livro desta edição. Pode rodar a dica. Então, eu gostaria de fazer a minha indicação de literatura. Queria indicar para vocês esse livro que eu particularmente aprendi muito lendo, dessa autora que muitas de nós, mulheres, né, mas todos os, né, toda a militância e todas as pessoas que são apaixonadas por literatura ou que querem, né, fazer alguém se apaixonar por literatura, gostaria de indicar esse livro de Gioconda Belli, né, essa mulher que é maravilhosa e escreve, né, a partir de um lugar, a partir de um olhar, que é o olhar sobre a América Latina. Nesse livro, a Gioconda Belli, ela imagina um país, né, um país na América Latina, e imagina também um partido revolucionário construído por mulheres, né? E imagina como seria se esse partido revolucionário construído por mulheres ganhasse as eleições, né? Assumisse a condução política, né? Mas também a condução de um projeto de país completamente diferente e pautado nos direitos humanos, né? Então, a Gioconda Belli, nesse livro, ela faz a gente mergulhar profundamente na literatura, né? A partir de uma leitura muito gostosa, né, sobre a América Latina, mas nos faz também mergulhar profundamente na imaginação criativa de que um outro mundo é possível, de que um outro projeto de país é possível. Olha, pessoal, no nosso canal no YouTube, Paixão pela Leitura, comigo, professor Pereira, você tem acesso a resenha, comentários e sugestão de leitura de livros da melhor qualidade. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e inscreva-se no nosso canal. E já que estamos falando de leitura de livros e Academia de Letras, vamos compartilhar a experiência que Elisa Salomon, que tendo sido tocada pela experiência de leitura, adquiriu a paixão pela escrita. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. A minha mãe era professora universitária, né, da área de letras. Então, lá em casa sempre teve muito livro, porque minha mãe sempre leu muito. E a partir, então, dessa história que eu fiquei muito admirada e muito espantada, porque eu achava que ninguém tinha me falado como era bom ler,
E aí foi um livro atrás do outro. E minha mãe sempre se preocupou em dar literatura, né? Fornecer livro para mim e para o meu irmão. E a sorte estava lançada. De incentivo em incentivo, nasceu uma escritora. E aí um belo dia, como eu te disse, por acaso, eu nem sei explicar como é que foi. Eu acordei no meio da noite, meu marido dormindo. Eu acordei, Roberto acorda. E ele, o que foi? Eu falei, eu vou escrever um livro. Ele, ok. Ele virou pro lado e dormiu. E, de fato, no dia seguinte eu comecei a escrever. Em 3 meses eu estava com o primeiro romance publicado. Depois eu escrevi outro, e outro, e outro. Foram, nesse período que a gente esteve nos Estados Unidos, acho que foram 5 ou 6. Hoje já são 4 livros publicados, ganhou 2 concursos e o nome dela está estampado entre os principais autores brasileiros. Se lançar sem medo e conquistar o mundo sem precisar sair do lugar, nada além de palavras. E você viaja, né? Você viaja. Acho que foi isso que quando eu era pequenininha, quando eu li meu primeiro livro aos 8 anos, que era um livro de aventura, que foi minha surpresa, meu espanto e meu, sabe, a magia daquilo ali, meu Deus, nunca ninguém me falou que eu podia viajar assim. Então é isso. É seguindo juntos na companhia do livro, esse companheiro de belas viagens, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. O desenvolver o hábito da leitura, qualquer um pode fazer. E mesmo porque eu não acho que esteja só na mão de professores de literatura. Está na família, em casa. Então a gente precisa realmente desenvolver o hábito da leitura. A academia está aí, né, a favor da comunidade aracruzense e que tenhamos ali condições de adentrar as escolas, dar uma visibilidade à academia, não só como academia estanque, mas uma academia que está junto com as pessoas, com os nossos munícipes de Aracruz. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Marlene Teixeira. Na edição dessa semana do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muita satisfação, no estúdio da Rede Sim de Televisão aqui em Ares, Marlene Gomes Teixeira. Marlene é professora aposentada na área de letras e atualmente desenvolve a missão brilhante de ser presidente da Academia de Letras de Aracruz. A gente vai falar das suas experiências de leitura, de como a leitura chegou na sua vida, as suas experiências de escrita e falar principalmente da importância da Academia de Letras para a nossa sociedade. Marlene, finalmente, hein, Marlene? Conseguimos acertar uma agenda, né? Você estava lá reformando sua casa e tal. Tava. Agora tirou um tempinho para vir aqui nos honrar com a sua presença. Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá bom? Ô Marlene, de que maneira que a leitura chegou na sua vida? Aí depois para a gente fazer uma sequência, dos outros pontos aqui do que nós vamos conversar. Como é que foi isso? Bom, professor, a leitura na minha vida veio desde muito cedo. Por ser órfão, então eu me enterrei na escrita. Então eu queria falar coisas, mas eu não tinha um ouvinte físico, onde eu pudesse dizer das meus anseios, minhas dores. Então eu comecei a escrever. Aquilo que a gente diz que é mais visceral, né, Marlene? É mais visceral. Que é mais verdadeiro, que é mais original, né? Mas a partir daí, começou-se poemas, né? Então, veio primeiro a escrita e logo mais tarde uma sede de leitura muito grande. E eu comecei a ler muito, muito pequena. Eu sei. E como é que você teve acesso a esse livro? Você é de onde? Você é de Aracruz mesmo? Não, professor, eu sou de Cachoeiro do Itapemirim. E região sul do Espírito Santo, região sul do Espírito Santo. E uma prima passou na UFES e toda vez que ela ia... Foi aprovada no vestibular da UFES. Foi aprovada no vestibular da UFES e toda vez que ela ia a Cachoeiro, ela levava livros. E eu adquiri esse gosto, eu lia todos os livros. Eu acho que com
11 anos eu li José de Alencar, o Guarani. Passei muito tempo da minha vida achando que ninguém podia morrer sem ler aquele livro, porque para mim foi fantástico ler aquilo. E assim continuei a minha caminhada de leitura. Eu sei. Tem nessa trajetória de leitura sua, para a gente falar um pouco também da sua experiência de escrita, tem um livro que marcou a sua trajetória, assim, um livro de literatura, que de bate-pronto assim você consegue destacar, Marlene? O Pequeno Príncipe, professor. Ainda Exupéry. Toda uma geração leu o Pequeno Príncipe. Toda uma geração. E não é um livro para você ler uma vez. É um livro que precisa ser sempre revisitado. Porque... Eu falo que esses são os nossos livros de cabeceira, né? Sempre ali. Livros de cabeceira, né? Embora eu tenha meu livro de cabeceira. Eu sei. Né? Mas o Pequeno Príncipe realmente me fala muito. Né? A filosofia que ele traz, porque ele... Eu vou falar um termo aqui, ele critica insistentemente o ser humano, o grande, o adulto. E isso a gente precisa aprender a aceitar essas críticas, né? Ô Marlene, você trabalhou com educação infantil? Não. Você sempre trabalhou com ensino médio? Fundamental, séries finais e ensino médio. A gente está falando dessa coisa do adulto. Existem pesquisas, até para pegar esse link aí do que você falou, existem pesquisas assim, bastante confiáveis que sinalizam que se você coloca a literatura na vida da criança e ali do pré-adolescente, que essas pessoas no futuro vão resolver as demandas do dia a dia, os problemas do dia a dia, na base do diálogo e não na base da violência, como infelizmente a gente tem visto por aí. Você percebia isso na escola? Aqueles alunos mais envolvidos com os projetos de leitura da escola, esses projetos repercutiam no comportamento desses estudantes? Você percebia? Com certeza, professor, com certeza. E o que você acabou de falar já é algo que a literatura faz na vida da gente, não é? Heidegger falou que o homem habita na terra poeticamente. Então, quem lê realmente trata a vida poeticamente, não é na agressão, como você diz. Mas uma das coisas, como professora, que eu nunca gostei é a fala de que você tem que criar o hábito de leitura. Eu nunca gostei disso. Como professora de literatura... A expressão hábito. De criar. Você tem que criar... Não, você precisa ler para ele te ver lendo, incentivar a leitura. Na verdade, precisa haver um encurtamento entre a escrita e a leitura. O que a escola faz? A escola não faz isso da forma como deveria fazer. Pode ser que tenha escola que faça assim, né? E faça bem feito. Mas há uma distância muito grande entre a escrita e a leitura. Mas a base é a leitura. A base é a leitura. A base é a leitura. Mesmo porque a leitura não prescinde da escrita, né? A leitura ela vem muito antes. A gente lê o mundo. Você tem a leitura de livros, você tem a leitura de mundo, né? Sim. Que se complementam, né? Se complementam. À medida que você amplia a sua leitura de livros, você amplifica a sua leitura de mundo, é essa a ideia? Sim. Você aumenta o horizonte das suas leituras de mundo. Você entende melhor o mundo que rodeia você. Sim, com certeza. Tem um personagem de livro assim que você gostaria de tornar real para você conhecer? Personagem de uma história que você leu? Há muito tempo eu li um livro chamado A Fazenda do Paudalho. Este livro passa no interior do Brasil, bem interior de São Paulo. Na época, era uma fazenda que veio um americano e casou com um brasileiro. E a garra daquela mulher, ela perdeu o marido, e a garra daquela mulher, naquele contexto, aquilo me marcou muito. Eu já devia ter uns 21 anos quando eu li esse livro. É A Fazenda do Paudalho. Aquela mulher me deu muita injeção, muito gás na minha vida. Muita força, né? Muita força, muita resistência, muita cultura, porque ela veio de um contexto americano, né? Morar aqui no Brasil.
Então foi um livro que me marcou muito, como tantos outros. Eu costumo falar que eu sou muito eclética, porque transitei muito, desde o classicismo até o pós-modernismo. Você atua com uma variedade de escolhas. Uma variedade. Ok. Uma variedade. Eu não sigo assim, eu gosto de romance. Não, eu leio aquilo que me aguça aprender. Os dramas dos personagens que nas histórias que nós lemos, Sim. de que maneira que eles nos ajudam nas nossas leituras de mundo? Olha, os dramas, você falou dos dramas. Eu não sei se você leu Eu, Malik ou Fikir, Prisioneira do Rei. É um livro que se passa, é real, história real, se passa no Marrocos. E ela ficou 20 anos presa, trocando de lugares de coisas subterrâneas. Então, eu até sugiro essa leitura. Então, o que ela passou, aquele drama, o que ela fez para manter a mente dos irmãos e da mãe dentro desse contexto, é aquilo que eu digo, a gente aprende quando lê. Você aprende com a vida do outro, você aprende, né, te ajuda a caminhar também. A literatura, então, nos humaniza mais. Muito, muito. Muito, humaniza sim, com certeza. Você iniciou lá, né, nos tempos do início do contato com a literatura, pela questão da escrita, por uma questão familiar e tal. Sim. Como é que você se organiza para escrever, Marlene? Você tem um dia da semana que você escreve todo dia? Não. Você escreve quando a inspiração chega? Como é que funciona para você? Eu não tenho um dia específico, mesmo porque eu não escrevo profissionalmente, não é? Então, eu escrevo quando me dá vontade de escrever, quando algo me incomoda, que eu quero escrever, eu vou sentar agora e vou escrever. Então, hoje eu tenho muito essa facilidade, né? Porque minhas filhas estão criadas, eu sou viúva, então eu tenho um horário que eu posso sentar e escrever. Você está aposentada, né? Estou aposentada. Tem mais tempo, né? Tenho Qual é o mais gênero? tempo. Poesia? Crônicas, conto, poesia. Eu sei. Ô Marlene, de toda da sua experiência como professora, nós sabemos que existe uma carência muito forte, né, de bibliotecas funcionando bem, tanto nos municípios quanto no ambiente das escolas. Especificamente no caso da biblioteca pública escolar. Como é que você percebia o funcionamento da biblioteca dentro das escolas onde você trabalhou? O que acontecia ali que era feito para seduzir os alunos para aquele espaço dos livros? Que lembrança você tem disso? Professor, eu gostaria que aquelas pessoas que trabalharam comigo ouvissem isso que eu vou falar. Porque eu passava sempre isso. Gente, a biblioteca é o coração da escola. O aluno precisa ir lá, sentir prazer, passar nas prateleiras, ler todos os títulos, escolher aquele que te agrada, mas ele tem que ir. O sentimento de pertencimento. De pertencimento. De pertencer àquele espaço, né? Isso é muito importante. E pelas escolas por onde eu passei, a biblioteca foi muito movimentada. Mesmo porque a gente tinha um ranking de leitores não impostos. Se ele leu, ele colocaria. Eu li, gostei. Então, era um trabalho de equipe que a gente fazia. Eu sei. Mas alunos leitores. A biblioteca deixou muito tempo, né, Marlene, de ser uma casa, um quarto, um cômodo, onde apenas se guarda livro, né? A biblioteca precisa ter uma alma pulsando ali. Sim, né? Precisa com certeza. Ter uma ação, um movimento ali. Qual é o efetivo papel do professor nesse incentivo, Marlene? Primeiro, o professor precisa ser leitor. Tem uma pesquisa que foi feita, não me lembro o nome, uma pesquisa com os alunos que saem do ensino médio e ingresso nas universidades. Acho que foi lá no Rio Grande do Sul. E nessa pesquisa tinha 12 livros que eles tinham colocado para fazer o vestibular. E livros da nossa literatura clássica. E um depoimento de uma aluna, esse aí eu não li, porque a professora disse que era muito chato.
E na época eu fiquei pensando, como que um professor vai estimular um aluno se ele acha que a leitura chata? Emitindo a opinião pessoal depreciativa do livro. Depreciativa. Né? Não é o nosso papel, né? Então, para que se tenha realmente alunos leitores e escritores, precisa partir de livros. Ô Marlene, para a gente falar, né, da questão do importante trabalho que você está fazendo na academia, você falou do Pequeno Príncipe, né, que é vou mostrar a capa aqui, que é um livro que influenciou toda uma geração. Sim. Eu acho que eu li o Pequeno Príncipe umas 10 vezes ao longo de uma fase da minha vida. Eu acho que nós estamos empatados. Eu queria que você falasse rapidamente da Bíblia, né? Para a gente finalizar falando da academia de forma bem objetiva. É difícil falar de forma objetiva, né? Num tempo curto, mas eu peço isso a você, tá bom? Bom, professor, como você... Qual a importância desse livro para a sua vida? Como você havia colocado livros, né, que eu utilizo, que eu leio. Em primeiro lugar está esse aqui. A Bíblia, para mim, ela me alimenta. Então, por que eu trouxe ela? Porque ela não é vista como um livro para ler. Porque muita gente coloca tanto misticismo sobre isso. Claro que ela é sagrada, claro que ela veio para nós, né, de um contexto divino, mas ela é para ser lida. Exatamente. E ela não está nas mãos das pessoas para lerem. Ou, às vezes, as pessoas têm, mas a coloca como um amuleto. Como ela, por si só, fizesse alguma coisa. Né? Abre a Bíblia em cima da mesa, coloca num salmo tal e acha que vai proteger a casa. Sim, né? Não é aí. A pessoa precisa entender isso aqui. Porque entendendo isso aqui, a gente conhece quem é o grande eu sou. Então, ela me traz, ela é minha primeira leitura do dia é ela. Né? E sempre foi. Já li a Bíblia 12 vezes e pretendo continuar lendo uma vez por ano. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, porque Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, eu preciso alimentar o meu espírito, porque os outros livros alimentam a minha alma, me dá compreensão, me dá entendimento. Esse aqui alimenta o meu espírito. E eu preciso das duas áreas muito alimentadas, como o corpo também. Existe uma palavra chamada aprendizagem, né, Marlene? Sim. Cujo conceito diz o seguinte, a aprendizagem só acontece quando você muda seu comportamento. Sim. Não é? É mudança. Senão não tem aprendizagem. Sim. Eu acho que a Bíblia é essa referência, né? É essa referência. Bíblia não é para enfeitar a mesa de ninguém, a não ser que a pessoa queira, né? Também é uma liberdade da pessoa fazer. Pode comprar uma para lá enfeitar, né? É aprender mas era com o que está escrito lida. Aí, que é uma referência para uma humanidade inteira, né? É para ser lida. Para ser lida. Marlene, de onde foi que você tirou essa missão e essa vontade de ser presidente de uma academia de letras? É a Academia Aracruzense de Letras. De Letras. De onde saiu essa vontade, Marlene, para a gente finalizar? Bem, a ideia de fundar uma academia não foi minha, foi com Freira Cássia. Então ela me ligou, a gente trabalhou junto muito tempo, e ela me ligou... Você é membro fundadora da academia? Membro fundadora. Tá. Fundadora. Uhum. Eu sei. Eu ocupo a cadeira número 3. E ela então nos reuniu e nós então criamos a CAL. Tá? Então, que ano que foi? 2013. 2013. É porque Rogério Sarmengue já porque 2014 foi a instalação. 2013. Rogério Sarmengue, ele foi presidente, né? Foi também. Ele já deu entrevista pra gente aqui. Mas vai lá. Grande escritor. Exatamente. Nosso lá. Né? Eu tenho até os livros dele guardados comigo lá. Sim. Pode falar, Marlene. Então a CAL veio como um anseio mesmo para Aracruz. E a gente tem esses momentos de... A nossa academia é muito nova, né? 13 anos, comparada com uma... A Academia de Cachoeiro tem 65 anos, parece. Não é? Tem academias aí que são centenárias, né? A BL é centenária. Centenária, exatamente. É 126 anos. Exatamente. Então, nós vamos chegar lá. Nós não podemos deixar a chama morrer.
mas o papel da academia é estimular a leitura. É exatamente isso, Marlene, que eu ia perguntar para você. É uma coisa que eu sempre verifico, até por conduzir o programa aqui, né? E a gente conduz também um projeto chamado Prazer da Leitura, que desenvolve uma série de ações nas escolas, Sim. principalmente nas escolas da rede pública, né? Inclusive já fiz palestras em escolas de Aracruz e tal. Então, a gente tem, quando eu falo de pesquisas, é porque a gente está acompanhando essa realidade, né? Sim. Que mostram, quanto mais próximas as pessoas estiverem dos livros e desse papo de leitura, mais as pessoas tendem a se interessar pela leitura. A gente sabe que essa proximidade com os livros não acontece assim à toa, né? De qualquer maneira. Qual é o efetivo papel de uma academia de letras nesse sentido, Marlene? De aproximar os livros das pessoas comuns, que ainda não têm o hábito da leitura. Como eu disse, um dos papéis é incentivar realmente a escrita e a leitura. Nós estamos lá com uma ação para ser desenvolvida agora, né? É um concurso que a gente vai começar com uma escola e premiar 10 alunos que fizerem um texto. Ah, tá. Né? É um concurso de escrita. Pode cortar isso? Não, fica tranquila, pode falar, pode continuar falando. Pode continuar falando, moça. É um concurso de escrita que nós vamos começar com uma escola e a gente vai premiar os 10 primeiros textos. O tema da redação é O Meu Futuro Será. Qual o objetivo? Fazer com que o participante ele pense no futuro. Essa é a nossa incomodação, que hoje a gente vê assim, eles muito dentro nós estamos num sistema muito midiático, né? Muita mídia. Então a gente quer trazer para ele esse momento para ele pensar num futuro, no que ele quer. Então tem todas as diretrizes para eles fazerem esta redação. E aí vocês pretendem reproduzir essa ação em outras escolas, é isso? Sim. Vamos começar esse ano com uma e com certeza será replicada para outras escolas. Ok. Marlene, Antologia Poética da Academia Aracruzense de Letras. Fala rapidinho como é que surgiu a ideia de fazer isso aqui. A gente vai colocar aqui, né, a foto aqui na imagem, mas fala rapidamente para a gente concluir. Marlene. Este livro é um livro que a gente pode dizer que é uma vitória, porque ele foi feito em tempo de pandemia. Então, a gente registra aqui um voto de louvor ao que o Rogério fez. Ele era presidente e ele batalhou muito para que isso saísse, né? Então, nós tinha uma equipe também de revisão e a gente trabalhou também junto com o Rogério. E isso aqui é uma vitória para nós, porque foi a primeira publicação em tempo de pandemia, justamente para não permitir que aqueles anos de pandemia se passassem... Aquele período de distanciamento, distanciamento se passasse, né, em branco. Aí ficou esse registro. Ficou esse registro. Legal. Obrigado por enriquecer a nossa agenda de entrevistas aqui do programa Simpara Literatura. Agora a porta está aberta. Tá bom? Para você e para os membros da academia, é só a gente montar uma agenda para divulgar esse trabalho juntos, tá bom? Obrigado, Marlene. Obrigada. É assim que finalizamos esta edição do nosso programa Simpara Literatura. Estou aqui hoje para falar da importância da ACAL no meio acadêmico, nas visitas às escolas, mostrar a importância da literatura e cultura para os estudantes, né, os possíveis futuros escritores, quem sabe, e também da presença da ACAL por meio dos representantes em eventos literários, culturais. Acredito que isso daí é muito fundamental para a gente conseguir levar a cultura à frente. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Simpara Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e inscreva-se no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura.
Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.